Bom dia! Tiazinha, como está? Olá, doutor Gustavo. Doutor Gustavo Jesus, como está? Bem, muito obrigado. Está bem disposto? Estou bem disposto, mas até vos digo que este stress inicial do duelo me deixou um bocado eu próprio ansioso. Nada tema, doutor, porque normalmente corre sempre tudo bem. Esperemos. Bom, vá, quase tudo. Mais da parte da Diana do que da minha. Não, a minha também corre bem. E então, hoje vamos falar sobre... Os mitos da hiperatividade e o déficit de atenção. O doutor Gustavo Jesus já esteve connosco, não sei se Já, então não quando lembramos falámos tão dos bem. mitos da saúde mental, e hoje vem-nos acompanhar também para desconstruir um bocadinho esta temática, que apesar de já ter muita, eu diria, investigação científica, continua a ser alvo de muita desinformação e de muitos mitos, não acha? É, aliás, bem, antes de mais, muito bom dia, muito obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez neste segmento, que me interessa muito porque acho que informar sobre saúde mental em particular, e saúde de uma maneira geral, é muito importante, continua a ser importante, precisamente pelo que a Sofia acabou de dizer. É porque as redes sociais, onde eu também passo algum tempo, estão cheias de desinformação sobre saúde e sobre saúde mental. E este tema em particular, da perturbação da hiperatividade e déficit de atenção, é neste momento um tema muito popular nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, no TikTok, com pequenos vídeos, etc., em que eu diria que quem vê aqueles vídeos, acho que toda a gente acha que tem perturbação da hiperatividade e déficit de atenção. Pois, Mas chega a ser pacientes que pelas redes sociais vão ao seu encontro? Sem dúvida nenhuma. Há pessoas que chegam até mim com uma suspeita de diagnóstico de perturbação da hiperatividade e déficit de atenção. Pronto, eu faço uma entrevista, uma avaliação completa e, às vezes, muitas vezes, as pessoas de facto não têm aquele diagnóstico, porque o diagnóstico tem uma prevalência, que poderemos falar à frente. E ainda bem que não tem. Mas o facto, sim, ainda bem que não têm, mas é engraçado que às vezes cria-se uma expectativa de tal ordem a propósito dos conteúdos que circulam nas redes que as pessoas até ficam com pena de não ter o diagnóstico. Sim. Acontece isso. Porque as pessoas, e é verdade que a perturbação da hiperatividade e déficit de atenção, como sabemos, e falaremos disso, acarreta algumas disfunções na vida da pessoa e, portanto, também é natural que há algumas pessoas que sentem disfunções por outras causas queiram encontrar uma justificação para essa disfunção. Mas nem sempre é a perturbação da hiperatividade. Eu vou dizer PHDA, porque cada vez que digo o nome da doença, vamos usar aqui a sigla, que é PHDA, perturbação da hiperatividade e déficit. Então, se calhar vamos começar. Vamos começar. Vamos começar pelo primeiro mito, que é a hiperatividade. Será que é causada por má educação e falta de disciplina? Será? A hiperatividade, eu penso que já nasce com a pessoa. Se é um déficit, nunca poderia ser má educação. É uma coisa que se revela quando é mais novo e depois vai crescendo ao longo da vida, mas não tem nada a ver com má educação nem a falta de disciplina. Acho que isso é uma condição psicológica e física às vezes e não tem nada a ver com a educação, na minha opinião. Acho que a hiperatividade é uma coisa natural que acontece com as pessoas, no geral, e não tem nada a ver com a educação. Podem haver várias causas que influenciem a hiperatividade, que surgem principalmente em crianças mais jovens, normalmente detecta-se cedo, mas eu penso que não tem nada a ver. Alguns pais são muito permissivos e permitem que as crianças façam o que elas querem. Isso acaba gerando um pouco de hiperatividade. Não é falta de disciplina, mas uma boa disciplina faz sempre falta. Claro que faz. Aqui ideias um sabemos bocadinho Contraditórias, algumas delas. Mas antes de mais, se calhar perceber e tentar explicar lá para casa o que é então a PHDA. Portanto, a PHDA, ou perturbação da hiperatividade e déficit de atenção, é uma síndrome psiquiátrica que corresponde a uma perturbação do neurodesenvolvimento, portanto é importante perceber que ela se inicia sempre na infância e não na idade adulta, e que corresponde a estas duas características que o próprio nome tem, portanto a hiperatividade, ou seja, uma atividade motora excessiva, uma dificuldade em estar parado, uma dificuldade em estar quieto, dificuldade o João, aliás, já tremeu a perna, não é verdade? E depois a questão do déficit de atenção, que não quer dizer que a pessoa não consiga ter atenção a nada, quer dizer que tem uma grande dificuldade em regular a atenção e em manter a atenção sustentada no tempo, sobretudo se estivermos perante uma tarefa aborrecida, uma tarefa rotineira. Portanto, tudo o que sejam tarefas mais prolongadas no tempo e mais aborrecidas, as pessoas têm muita dificuldade em sustentar a atenção. E depois existem duas outras características que no nome não aparecem, mas também são importantes, que incluem a impulsividade, portanto, a dificuldade em se controlar, a não ter assim um grande filtro naquilo que se diz, portanto, falar repentinamente, sem pensar naquilo que se vai dizer, ou, por exemplo, compras impulsivas, comer impulsivamente, portanto, tudo isso pode fazer parte. E, finalmente, a questão emocional,
que é muitas vezes desvalorizada, mas que é muito importante, sobretudo à medida que a pessoa vai envelhecendo. Fala-se muito pouco, mas, por exemplo, na adolescência e no início da idade adulta é muito importante, porque é a parte da desregulação emocional. Ou seja, assim como eu não consigo regular a atenção e a impulsividade, portanto, controlar o meu comportamento, eu também tenho menor capacidade de regular as minhas emoções. E, portanto, digamos que são pessoas que fazem isto sem nenhum juízo de valor, mas tempestades em copos de água e muitas vezes até reconhecem, mas porque é que eu reagi assim? Não faz grande sentido ter tido aquela reação. Exato. E há vários tipos de PHDA ou não? Sim. Portanto, nós podemos ter... Pode ser só hiperativa e não ter déficit de atenção? Pode. O contrário também? Portanto, a PHDA, de acordo com as classificações, inclusivamente, ela é subclassificada em subtipo desatento, ou seja, em que o quadro clínico é predominantemente relacionado com o déficit de atenção, subtipo hiperativo, que é mais o componente motor que está, digamos, manifesto, e depois o subtipo misto, em que os dois estão conjuntamente. Eu penso que esta classificação não é assim muito relevante do ponto de vista na prática, porque a verdade é que quando nós temos presente esta perturbação, todos os critérios podem estar presentes, mais ou menos, e também variam ao longo das fases da vida. Mas doutor, sente que este diagnóstico é um bocadinho subvalorizado pelas pessoas em geral, pela sociedade? Ou seja, isso é hiperatividade. Sim, aliás, muito na sequência daquilo que foi aqui visto no Vox Pop, isso é muito verdade. Ou seja, as pessoas continuam a achar que, para já, os pais querem diagnosticar PHDA às crianças para lhe darem medicação e elas estarem quietas, não é? E muitas vezes não é a primeira vez que eu ouço frases como isso com umas estaladas ou isso com um castigo como deve ser, a criança ficava quieta. Isto é absurdo, porque castigar uma pessoa com PHDA, uma criança com PHDA, vai perturbar ainda mais o seu funcionamento, porque a perturbação é uma perturbação de um cariz genético altamente relevante. Eu vou só aqui relembrar que esta doença é hereditária em cerca de 85%. Ou seja, isto quer dizer que recorre nas famílias. Se a criança se calhar o pai ou a mãe também são. Não só se calhar, como muito provavelmente. Sim, ou seja, que efeitos é que tem na vida diária e prática? Muitos efeitos, dependendo da fase da vida, mas desde logo, já que falamos em crianças, não resulta claramente de má educação. Só uma pessoa... Mas há este estigma, não é? Existe este estigma, porque como a criança se mexe muito, como a criança não toma atenção a nada, é vista como mal educada. Mas o problema é que as pessoas que têm PHDA, mesmo com um ambiente altamente contentor, podem desenvolver disfunção, mais do que outras pessoas. E até se esforçam mais do que as outras, na maioria dos casos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E para responder àquilo que o João perguntava, o que é que, do ponto de vista prático, em que é que isso se manifesta? Por um lado, a hiperatividade no comportamento da criança, não é? Portanto, a criança é mais rabina, é mais mexida nas aulas, não consegue estar quieta, levanta-se, não consegue estar parado, não consegue estudar. E depois, aqui para o déficit de atenção, o rendimento académico, não é? Crianças com maior dificuldade em atingir os mesmos resultados, são miúdos que muitas vezes estudam muito mais do que os outros e mesmo assim não conseguem atingir os mesmos objetivos, o que, depois, ao nível do desenvolvimento, tem implicações muito relevantes, por exemplo, ao nível da autoestima, porque são miúdos que têm uma diminuição do seu próprio autoconceito. Que se comparam com os outros. Sim, e percebemos como é que eu faço tanto esforço e não consigo atingir os resultados. E, portanto, dizer que isto é falta de educação é uma grande injustiça. Portanto, a hiperatividade é causada por má educação e falta de disciplina. Acho que toda a gente já percebeu que é falso. É falso. Não só é falso, como é uma tremenda injustiça, como acabou de dizer o Dr. Gustavo. Muito bem, vamos ao próximo. Já falámos aqui. Os adultos podem ter hiperatividade e déficit de atenção? Isto não é só dos jovens, acho que é um problema que também acontece aos adultos. A maior parte das vezes começa em criança, mas depois prolonga-se para o resto da vida. Manifesta-se de formas diferentes, porque as pessoas começam a saber lidar com a condição e, portanto, é capaz de mascarar um bocadinho melhor do que, se calhar, as crianças, que se nota mais ao início. É uma coisa que se detecta mais novo, mas depois acompanha ao longo da vida. Penso que, se calhar, possa ser tratado desde cedo. Não tenho conhecimento, mas espero que seja. Não é uma doença ou um problema que desapareça com a idade, é como qualquer outro distúrbio psicológico. Os problemas vêm atrás, seguem para a fase adulta, portanto, acho que sim. Eu acho que isso, começando na infância, vai pela vida toda se não for cuidado ou tratado. Qualquer pessoa, os adultos não são só as crianças, isso pode se desenvolver para a vida adulta, penso eu. Bem,
Bem, em que é que ficamos? Exato, doutor Gustavo, um adulto que tenha tido este diagnóstico, é provável que já o tenha tido na infância, é isso? Portanto, isso é uma excelente pergunta e há aqui muitos mitos também associados a esta questão de é uma doença da infância ou da idade adulta, quando é que aparece. Portanto, como eu expliquei, a PHDA é uma perturbação do neurodesenvolvimento, isso significa que tem sempre que estar presente na idade infantil, mas nem sempre é diagnosticada, porque dependendo do grau de função que a criança consegue desempenhar, se é muito contentor, por exemplo, existem muitos casos que eu acompanho que na infância não foram detectados, mas em que era necessário que a mãe ou o pai estudasse com a criança todos os dias, várias horas, e orientasse o estudo minuto a minuto. E, portanto, no fundo aqui, compensava o déficit de atenção. Mas, portanto, tem que estar presente na infância. Ela é prevalente em cerca de 7% da população infantil, portanto, digamos que 7% das crianças, às vezes em alguns estudos um pouco mais, têm perturbação da hiperatividade e déficit de atenção. E depois, à medida que se avança na idade, há alteração dos sintomas e há mudanças do tipo de sintomas mais relevante. Nomeadamente, sabe-se que a hiperatividade, portanto a parte motora, vai-se mitigando e fica como, por exemplo, aquelas pessoas que mexem muito a perna ou que fazem clique, 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 clique na caneta, portanto pequenos vestígios de hiperatividade, e muitas vezes o que se torna mais predominante até é o déficit de atenção. Eu estou sugado com a minha perna. Está sugado? Não. Mas o pé da Diana não está quieto. A minha está assim. Mas nós temos que ter em consideração que tudo faz parte de um espectro de sintomas, não é porque uma pessoa mexeu o pé um bocadinho que faz dela uma pessoa com PHDA. Mas quando os sintomas não são apanhados logo na infância, pode agravar-se até a idade adulta? Eu não direi agravar-se, mas direi que se o diagnóstico não for feito e se a abordagem, que é medicamentosa, mas também psicoterapêutica, não for correta, pode haver um agravamento da disfunção associada. Ou seja, não é que a doença em si se agrave, mas é todos os comportamentos e consequências deles, como sendo um baixo rendimento académico, uma baixa autoestima, uma maior tendência para pequenos acidentes, uma maior procura até de serviços de saúde em procura de outras justificações para aquelas questões que estão a ser colocadas. Pronto, e depois, na idade adulta, o déficit de atenção é mais prevalente. Claro que o que é que acontece? À medida que vamos avançando na nossa vida, também temos diferentes desafios. Quando entramos na faculdade, quando entramos no mercado de trabalho, portanto, temos novas exigências que tornam mais evidente aquilo que antes até foi mitigado. E por isso é que às vezes as pessoas chegam à consulta só na idade adulta, mas na verdade os sintomas já existiam na idade infantil. Considera-se que... mas depois há aqui um fator que eu acho que também é importante chamar a atenção, é que o próprio cérebro se está a desenvolver. E quando nós chegamos à adolescência e idade adulta, temos uma região do nosso cérebro, que é o cérebro pré-frontal, que é a zona aqui atrás da testa, que se desenvolve mais, que é responsável pelo filtro social, pelo filtro da impulsividade, pela regulação comportamental, pelo planeamento a longo prazo, pela execução desses planos, sim. E, portanto, as crianças em geral são mais desatentas e têm menos capacidade de planear e de filtrar e de executar um plano. Mas é muito mais fácil quando a criança tem apenas o déficit de atenção, é muito mais difícil, digo eu, quando tem apenas o déficit de atenção, identificar os sintomas se a criança... Isso é verdade, é verdade. Portanto, depende da manifestação clínica e depois existem diferenças de género, como falaremos um pouco à frente. É um menino preguiçoso. E à frente falaremos disso porque há diferenças, por exemplo, de género na manifestação dos sintomas na infância que leva a que haja mais ou menos diagnóstico. Mas, de facto, o tipo de sintomas que se manifestam na infância vão, digamos que, determinar o quadro clínico também na idade adulta. Na idade adulta, cerca de 50% das pessoas que tinham PHDA na infância mantêm critérios diagnósticos, portanto, continuam a ter critérios para ter o diagnóstico completo, mas mesmo aqueles que não têm critérios continuam com alguns traços de funcionamento que podem ser prejudiciais, nomeadamente na sua vida académica, na sua vida profissional, e como eu falei há pouco, a questão da desregulação emocional muitas vezes surge, porque, reparem, muitas vezes o doente, quando chega à minha consulta à procura de algo de tratamento ou de investigação a propósito disto, às vezes nem sequer vem pela PHDA, porque todos os estudos mostram que pessoas com PHDA na infância e adolescência chegam à idade adulta, se não forem tratados ou abordados, com muito maior risco de outras doenças mentais, como sendo depressão, perturbações de ansiedade e outras associadas àquilo que é a disfunção associada à PHDA. Portanto, a pessoa tem uma baixa autoestima, não consegue atingir os mesmos objetivos, tem mais conflitos, tem uma menor capacidade de manter relações sustentadas ao longo do tempo, porque as relações também são aborrecidas, tal como as tarefas aborrecidas. E, portanto, tudo isso vai levar a disfunção e muitas vezes chegam já com depressão ou ansiedade e é preciso perceber se na base daquela depressão ou ansiedade não existirá também uma PHDA. Então vamos desvendar aqui. Os adultos também podem ter hiperatividade e déficit de atenção? É claro que sim, a resposta é verdade. É verdade. Muito bem. Muito bem, vamos ao próximo. Ao próximo. Só os rapazes, homens, podem ter hiperatividade e déficit de atenção? Não, isso acho que não é uma coisa que se escolha tipo entre sexos, portanto, não, acho que não. Eu sei que é mais fácil de reconhecer nos homens, mas as mulheres acho que também podem. Qualquer pessoa, toda a gente pode ter. A hiperatividade pode dar a qualquer pessoa.
Não, acho que damos os géneros, pronto. Não há rótulo nenhum, não há diferença nenhuma. Acho que nem sei bem a causa, mas não tem nada a ver com género nem nada. Se calhar nas mulheres não acontece tanto ou não é tão notado. Toda a gente. Toda a gente. Penso que esteja relatado nos dois sexos. Não, somos todos humanos. Acho que isso acaba afetando todo mundo. Então, Dr. Gustavo, as raparigas têm ou não têm a mesma probabilidade de ter PHDA que os rapazes? É uma pergunta muito relevante, porque muitas vezes existe este mito que só os homens e só os rapazes é que têm. Então eu explico porquê. Porque a manifestação da PHDA na infância é diferente entre o sexo feminino e o masculino, porque o sexo masculino tem uma predominância de uma apresentação hiperativa, ou seja, tem manifestações motoras mais intensas. As pessoas, portanto, os miúdos do sexo masculino são mais mexidos, irrequietos, causam disfunção, e as miúdas têm muito mais frequentemente um predomínio desatento e, portanto, têm pouca hiperatividade e mais déficit de atenção. Além de que isto também está muitas vezes associado àquilo que é o papel que se espera do género, não é? Ou seja, na miúda, na criança do sexo feminino, muitas vezes espera-se que seja recatada, calma, calminha, não interfere nem nada e, portanto, uma criança do sexo feminino com déficit de atenção está, por isso, simplesmente no mundo da lua, também não interfere, não incomoda, portanto, o diagnóstico é subrealizado. Isto faz com que também, muitas vezes, as miúdas, portanto, as raparigas, cheguem à adolescência e aí, como não foi abordado, como não foi investigado e não foi testado, surge a questão da desregulação emocional, que depois na adolescência é muito típica, até mais do sexo feminino, porque o diagnóstico não foi feito, e depois surgem todos os problemas emocionais associados, como depressão, ansiedade e outras coisas, como desregulação emocional de uma maneira mais global. Mas nesta identificação dos sintomas, não só o papel dos pais é importante, como essencial o papel dos professores, não é? Sim, mas os professores, eu concordo, eu considero que os professores estão cada vez mais atentos a estas realidades. Sim. Portanto, eu diria que as escolas estão muito atentas e a generalidade dos professores já não desvaloriza estas questões, ainda que, sejamos honestos também, um professor que tem uma turma de 20 ou de 30 alunos muito mais facilmente vai identificar um miúdo que não para quieto e que está a perturbar a aula do que uma criança que está só quietinha na lua. Mas mas é muito importante que podem sofrer muito mais, mas é importante que estejam atentos a isso, porque de facto estar na lua na verdade causa mais disfunção do que ser muito irrequieto, porque estar na lua faz com que a pessoa não esteja na aula, não esteja presente, não se envolva até do ponto de vista social, porque reparem, estamos aqui a falar muito na componente do desempenho académico ou do desempenho laboral, mas isto também tem muito impacto a nível relacional, porque social. Muitas vezes as pessoas estão, portanto, como expliquei, aborrecem-se com facilidade. Isto é uma coisa que eu ainda não expliquei, mas as pessoas com PHDA têm muita tendência para o tédio. Portanto, tudo é uma grande seca. Isto quer dizer que numa fase inicial é tudo muito giro. Acontece, por exemplo, com os hobbies. As pessoas fazem assim, agora vou fazer basquete. Basquete é que é o hobby da minha vida. Vou comprar bolas. Precisamente, vou comprar bolas, vou comprar o equipamento, os ténis. Ao fim de uma semana, arrumo o equipamento todo, vou passar para a ginástica artística. Portanto, e isto é válido para hobbies, mas também é válido para relações. Relações amorosas e não só. Portanto, são pessoas que têm muitas vezes instabilidade nas relações porque não as conseguem manter ao longo do tempo. Depois, outros aspectos importantes do ponto de vista relacional é que, vamos imaginar um jovem que está no recreio de uma escola. Se eu estiver de um para um a conversar, eu vou conseguir manter a atenção. Mas se eu estiver com um grupo de 4 pessoas e se eu tiver déficit de atenção, eu vou desligar e quando voltar já não sei o que é que estão a falar, o que é que estas pessoas estão aqui a falar. Eu agora não me consigo integrar nesta conversa. Portanto, tudo isto é disfuncional. Mas também não pecar por excesso. Ver uma criança que está divertida a brincar, que também já tem... Não identificar logo com hiperatividade. Não, claro que não. Eu acho que é difícil. Mas eu acho que existe... Pois, mas por isso é que existem médicos e psicólogos especializados nesta área. Exatamente, mas até quando é que os pais conseguem perceber exatamente isso, não é? Isso é uma pergunta interessante, mas que eu acho que há uma resposta relativamente fácil. Só para dizer isto, as pessoas muitas vezes acham, com toda a facilidade leva o miúdo ao médico, querem que o miúdo seja rotulado, querem que seja medicado. É o contrário, os pais adiam o máximo. Ninguém quer que um filho tenha uma doença, ninguém quer que o filho seja diagnosticado com uma perturbação. Portanto, muitas vezes, para os pais acharem que alguma coisa está mal, provavelmente alguma coisa está mal. Pode não ser isso, pode ser outra coisa, mas devem de facto procurar ajuda. Vamos revelar, só os rapazes, os homens, podem ter hiperatividade e déficit de atenção? É falso. Falso. Falsíssimo. Vamos ao último mito de hoje. Vamos deixar só a pergunta. Qual é o mito? Ok. Pessoas com hiperatividade e déficit de atenção, será que são menos inteligentes? Doutor, pode responder já. Posso? Pode. Então não vamos ver o foco hoje. Então, é óbvio que a resposta é não. As pessoas não são menos inteligentes. Portanto, como eu expliquei, o déficit de atenção e hiperatividade
afetam uma série de funções cognitivas, não é? Nomeadamente, se a pessoa consegue planear a longo prazo, por exemplo, fazer um plano de estudo e cumpri-lo, fazer um plano de trabalho e cumpri-lo. Mas há aquelas pessoas que planeiam tudo e à sexta-feira ainda estão no plano de segunda, não é verdade? Portanto, há uma série de funções cognitivas de execução de planeamento que podem estar afetadas, mas isto não é a inteligência. Portanto, tal como em todas as outras vertentes, há pessoas com PHDA extremamente inteligentes e muito pouco inteligentes. Mas isto é válido para todas as pessoas com todas as perturbações mentais. Portanto, não é por ter PHDA que se é menos inteligente. O tratamento passa sempre pela terapêutica ou não? O tratamento é, em primeira linha, medicação, mas existem estratégias psicoterapêuticas que podem ajudar a, digamos, treinar. Mas muitas vezes é preciso fazer a medicação para que a pessoa esteja capaz de perceber como é que é o funcionamento normal, fazer um treino e depois, eventualmente, reduzir a dose ou até deixar. Isso pode ser possível. Muito bem. Muito bem. Ficámos aqui. Vamos só agora a falar por mais tempo. Já revelámos, portanto é falso e eu acho que ficámos aqui esclarecidos muito em relação a esta questão. Quem quiser continuar a seguir o Dr. Gustavo Jesus, tem página no Instagram? Como é que se chama? Chama-se Gustavo Jesus, é fácil, mas é __Gustavo Jesus, __. É um tema que me é muito interessante. Doutor Gustavo, volte sempre, está bem? Basta convidar que eu quero Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigada. Voltas Até para a semana. semana. Boa semana. Beijinhos, Obrigado. boa semana. Obrigada.